Pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula da Escola de Fundação. Lembrando que na nossa primeira aula nós vimos o que é fundamento e qual é o fundamento que nossas vidas devem estar realmente construídas. Nós vimos que o fundamento de nossas vidas deve ser Jesus Cristo. Não é uma religião, não é um dogma, não é filosofia, não é uma opinião que você tem, mas o fundamento que nós devemos ter realmente de nossas vidas, em nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. É onde nossas vidas vai estar realmente sendo construídas em cima de, ou seja, uma pessoa, Jesus Cristo. E nós vimos também que Jesus Cristo, sendo ele o fundamento, nós vimos que ele é a pedra de esquina, ou seja, a que dá direção a toda a construção, ou seja, ele é o nosso fundamento e ele é aquela pedra de esquina, aquele que direciona como nossa vida é construída. Nós vimos que nós somos comparados a um edifício espiritual. Somos o templo de Deus, templo do Espírito Santo. E edifício significa maturidade, algo bem alto, uma grande construção, uma superestrutura, como nós vimos. E para isso, nós devemos ter como base de nossas vidas um fundamento que é absoluto. Nós vimos isso na última aula, Jesus Cristo. E a pedra de esquina, Jesus Cristo. Então, nós vimos isso na última aula e agora nós vamos ver que em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito da seguinte forma: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, ou seja, a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de boas obras e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Nós podemos ver em Hebreus que existe um fundamento relacionado aos ensinamentos da palavra de Deus, que é ensinamentos básicos que nós precisamos ter em nossas vidas, que são fundamento para nossas vidas serem construídas. E o primeiro fundamento que Hebreus 6 ele cita é o arrependimento de obras mortas. O que nós devemos entender, primeiramente, sobre este arrependimento de obras mortas, é que quando Jesus iniciou seu ministério, a primeira coisa que ele começou a pregar é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Essa foi a primeira pregação do Senhor Jesus Cristo. Então, isso está diretamente relacionado ao que nós chamamos de senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, nós precisamos entender bem que debaixo do senhorio de Jesus Cristo está o arrependimento. Arrepender significa mudança de mente. No grego, no original, é metanoia. Se você for analisar realmente o arrependimento no grego, ele significa metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. Então, quando Jesus Cristo ele começou a pregar, ele dizia para as pessoas: arrependei-vos. As pessoas naquele momento, aos ouvidos delas, chegava a seguinte informação: mude a mentalidade de vocês. Então, muitas das vezes nós não temos o entendimento correto do que é a palavra arrepender. E veja que arrepender-se
está diretamente ligado a uma atitude que nós temos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Porque ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Veja bem, a palavra reino significa sistema de governo onde o governante é um rei. Ou seja, neste reino, Jesus Cristo é o rei. E para que nós possamos entender isso de forma bem clara, o evangelho do reino não foi estabelecido apenas para salvar um homem, mas para agradar a Deus e colocar Jesus Cristo como rei. Reino é um sistema de governo onde o governante é um rei. E o reino de Deus, o governante, o rei, é Jesus Cristo. E Jesus, ele é de fato Senhor de nossas vidas. Porém, você deve entender nessa aula que a palavra Senhor, no grego, ela é kurios, que significa governante, dono, supremo ou máxima autoridade. É nisso que nós devemos entender nessa aula. Quando nós falamos Senhor Jesus, essa palavra Senhor, ela tem um significado muito maior do que muitas das pessoas imaginam. Algumas pessoas falam Senhor de boca para fora, mas Senhor no grego é kurios, que significa dono, governante, supremo, máxima autoridade. Ou seja, Jesus Cristo, ele é dono da sua vida. Ele é o governante. Ele é aquele que é supremo, máxima autoridade, ou seja, ele é o rei da sua vida. Jesus Cristo, ele não veio para ser apenas um mentor. Você não deve imaginar e enxergar Jesus Cristo como um simples mentor da sua vida. Você deve receber Jesus Cristo como rei da sua vida. E para isso, você deve entender que o senhorio de Jesus Cristo não é uma opção para ser salvo, é uma condição. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, veja bem, kurios, dono, governante, rei da sua vida, e crê no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, você de fato será salvo. Se confessares com a sua boca Jesus como Senhor e crê no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas esse Senhor é dono, governante, supremo, máxima autoridade, kurios. O senhorio de Jesus não é uma opção para ser salvo, é uma condição. Então veja que no senhorio de Jesus Cristo, se nós formos analisar nossas vidas, antes de confessar Jesus como Senhor, nossa atitude anterior era de extrema independência de Deus. Mas após confessar Jesus como Senhor, kurios, dono da sua vida, aquele que é rei, que governa sobre sua vida, você tem uma atitude nova, uma atitude de dependência de Deus. Então veja bem, você agora passa a não ser independente. Você tem um senhor, um dono sobre a sua vida. Um senhor, ou seja, você é dependente a esse senhor. A renúncia é uma condição para se converter. Você não se converte de fato a Deus e a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida sem renunciar à antiga vida, às obras mortas, os pecados, as atitudes pecaminosas, tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, deve haver renúncia diante do senhorio de Jesus Cristo, a renúncia de uma velha vida, de independência diante de Deus.
para se realmente ser agora uma pessoa que depende completamente de Deus. A porta sempre será estreita, a do reino de Deus. Não existe uma porta nem mesmo média. Ela sempre será estreita. Por isso você precisa renunciar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é obras mortas na sua vida, para que possa realmente, de fato, ter Jesus como Senhor da sua vida. Ter Jesus como Curios, aquele que é governante, dono, que é rei da sua vida. E você deve estar bem atento que sempre a mensagem de Jesus Cristo e dos apóstolos, e que está na Bíblia, é: negue-se a si mesmo, renuncie a tudo, inclusive você, com as suas paixões, que distancia cada vez você mais de Deus. Então, olha só, Jesus Cristo e os apóstolos, eles pregavam uma submissão incondicional a Jesus. Então preste bem atenção, nós chegarmos diante de Cristo, dizendo que Ele é Senhor, Senhor, de boca para fora, isso não tem efeito nenhum, mas muito pelo contrário, tem um efeito muito ruim diante do Senhor Deus. Porque Mateus 7:21 está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Preste bem atenção, tem uma classe de pessoas que elas falam Senhor, Senhor, que elas falam Senhor Jesus, mas não falam no sentido original, Curios, de Senhor Rei da vida delas, de Senhor dono da vida delas, de Senhor governante da vida delas. Essas pessoas que falam Senhor, Senhor de boca para fora, chegará um dia que diante de Deus elas não estarão com o Senhor Deus. Elas falarão Senhor, Senhor. E o Senhor Jesus Cristo dirá para elas: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, preste bem atenção. Se você realmente está debaixo do senhorio de Jesus, a questão é: você está ou não está? A questão é: Jesus Cristo é dono, governante da sua vida ou não é? Aqui está um ponto de interrogação que você deve analisar na sua vida hoje. Porque, de fato, Jesus Cristo, ele é rei e ele governa. Jesus Cristo, de fato, ele é Senhor Curios, governante. E a questão é: ele é Senhor da sua vida? Para que ele seja Senhor da sua vida, você precisa de carregar algo na sua vida. Você precisa de arrependimento. Entenda que Deus quer perdoar, mas também quer governar, quer reinar sobre o homem. E no grego, a palavra que aparece é metanoia. Você não altera a Bíblia, você não muda a Bíblia, você não coloca suas opiniões na Bíblia, você não coloca seus pensamentos na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vem para te mudar e mudar a sua forma de pensar. Metanoia significa mudança de mente, que gera mudança de atitude. Você deve entender que a verdadeira mudança de mente, ela sempre vai gerar mudanças
de atitudes. Existem pessoas que elas não carregam uma mentalidade que deve mudar a forma de pensar. Elas confundem arrependimento com remorso. Elas confundem arrependimento até mesmo com um sentimento de tristeza pelo que elas fizeram de errado. Mas o arrependimento não é isso. O arrependimento é mudança de mente. E sempre a verdadeira mudança de mente gera mudança de atitude. João Batista, ele pregou o seguinte em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja bem, frutos dignos, ou seja, atitudes de um verdadeiro arrependimento. Então, preste bem atenção, o arrependimento, ele não é um sentimento. O arrependimento, ele não é um remorso. O arrependimento é uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Você não pode se restringir aos seus próprios pensamentos. Você não pode querer que as suas opiniões elas estejam na Bíblia. É a Bíblia que tem que estar nas suas opiniões. É ela que tem que estar na sua mentalidade. E quando você muda de fato a sua forma de pensar, você muda a sua forma de agir. Então preste bem atenção. Isso é muito importante. Arrependimento, ele gera mudança de atitude. E preste bem atenção. Se você não muda, tudo se repete novamente. Se você não mudar, tudo vai se repetir novamente como um ciclo. Então, o arrependimento de obras mortas é necessário, é uma condição para você ser salvo. Você não chega a uma fé verdadeira que acredita que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, que Ele morreu por você e você se submete a Ele como servo dele e Ele Senhor, Curios da sua vida. Você não chega a esse nível de fé sem antes mudar a sua mente, sem antes mudar o seu pensamento acerca das obras mortas, acerca dos pecados. Você precisa mudar a sua mentalidade em relação ao que é errado, ao que é pecado, para assim ter uma mudança de atitude e fazer o que é certo. A primeira pregação de Jesus Cristo foi a seguinte, aqui nesse versículo chave, esse versículo é chave para você que está assistindo essa aula. Jesus, a pregação dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja bem isso nessa aula. Ele está falando, mude a mentalidade, ou seja, mude a forma de pensar, mude os pensamentos. Mas veja bem, arrependimento, ou seja, mudança de mente de forma verdadeira, que gera frutos dignos de arrependimento, ou seja, mudança de atitude. Mas preste bem atenção nesse versículo. Nós vimos que Jesus Cristo, ele é Senhor, Curios, que significa dono, governante. Nós vimos aqui nessa aula que Jesus Cristo é rei, que ele é o rei deste sistema de governo, reino de Deus, reino dos céus. Agora preste bem atenção, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Sabe o que a palavra de Deus está mostrando para cada um de nós aqui nessa aula? É que para entrar no reino de Deus, é preciso primeiro arrepender.
mudar a sua mente. É que para fazer parte do reinado de Jesus Cristo, sendo Ele rei da sua vida, primeiro é preciso mudar a mente, mudar as atitudes. Ninguém entra no reino de Deus, no reino dos céus, sem antes se arrepender. Que você possa entender que Jesus Cristo é o fundamento de nossas vidas e a palavra de Deus também. Sendo a palavra de Deus aquela que descreve a pessoa de Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne. Que o arrependimento de obras mortas possa estar como base da sua vida. Que isso seja a base, esteja ali e de forma absoluta, porque Jesus Cristo é o fundamento absoluto. Até a próxima aula, que Deus te abençoe.